eu sou a Carol Guzzo, está começando mais um Ask Talks. Um conteúdo da Ask, inclusive a Ask é parceira oficial Meta e desenvolve a plataforma AskSaque, que integra mais de 20 canais digitais com inteligência artificial para transformar a forma como as empresas se conectam com seus clientes. E no episódio de hoje vamos falar sobre a evolução entre a URA tradicional de listas e botões para os tão comentados agentes virtuais. Para isso, eu recebo aqui duas grandes mulheres. Ao meu lado, quer dizer, na minha frente, né? A Flávia Matias, do time de negócios da Ask. Bem-vinda! Muito obrigada, Carol, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. Ai, a gente que agradece. Vai ser um papo muito bom. E estou recebendo também a Letícia Rodrigues, do nosso time de IA da Ask. Bem-vinda, Lê! Obrigada pelo convite também. Estou muito feliz de estar aqui e acredito que o nosso bate-papo vai ser super legal. Ah, tenho certeza. Já tô até íntima te chamando de Lê, né? Aquelas, te conheço há anos. Então, vamos começar, né? Falar um pouquinho dessa revolução na jornada de comunicação. Eu vou começar com a Flávia, pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Por que o modelo tradicional de URA já não atende mais as expectativas do cliente hoje? Bem, Carol, a URA, quando começou, então vamos contar um pouco. Vamos contar a história, começar contando história, né? Isso. Então, quando a URA começou o modelo de URA foi pensado para que ela recepcionasse o cliente e também direcionasse em relação às opções que tem dentro de um fluxo de atendimento. Uhum. Para que o cliente recebesse quais são as opções que ele tem dentro daquele canal de atendimento e por aí seguisse, né, a escolha e percorresse o fluxo de atendimento. Porém, esse modelo, ele acaba sendo muito fixo e estático. Ele não é um modelo muito fluido. E o cliente, ele tem que passar por todo o menu até chegar à opção que ele deseja. E isso, né, hoje nós somos, né, nós como clientes, né, se colocando no lugar dos clientes, nós somos pessoas exigentes, com uma certa pressa para que a gente receba as informações. E aí esse modelo, ele foi se tornando um pouco obsoleto pela questão da morosidade das informações serem dispostas ali durante o atendimento. Então, por isso que hoje a gente fala que esse modelo, ele não é tão bem aceito mais, porque tem que percorrer todo um processo até chegar à opção que o cliente deseja. Sem contar que alguns clientes desligam antes mesmo de chegar, né? Sim. Porque não tem paciência para ficar esperando, né? Aperte o botão 1, 2... Realmente. E às vezes pode ser que esse menu também não ofereça o que ele foi buscar. E aí ele abandona até, né, sem pedir para outras opções, porque ele entende ali pela todas as opções, se não chegar que ele deseja, ele abandona no meio do caminho. E às vezes demora também esse atendimento, né? Isso. Até chegar ao objetivo final dele, né? Isso. Então, tem a questão tanto da velocidade, que pode ser que não atenda a necessidade do cliente, e ao mesmo tempo também aquela impaciência, né? Pela necessidade de percorrer todo um fluxo ali de atendimento até chegar à opção dele. Ótimo. E agora eu vou para a Lê. O que mudou no comportamento, né, do consumidor que acelerou a migração para canais como o WhatsApp? Então, como a Flávia bem trouxe, né, no começo, uma das coisas que mudou no comportamento do consumidor foi a questão de agilidade no atendimento e como ele é atendido. Então, esses dois fatores, acontece que nós estamos em uma sociedade ansiosa, né? Que quer as coisas para ontem. Quero tudo para ontem. Como, por exemplo, um delivery em 30 minutos. Um Pix caindo na hora, que é muito bom. Também streamings na mesma hora. Um carro por aplicativo em poucos minutos. Então, o que o consumidor ele quer? Uma resposta no WhatsApp instantânea. Ele espera isso, né? Essa praticidade, essa agilidade. E um dos pontos também, que seria a autonomia. A autonomia de você poder fazer no seu tempo, na sua rotina ali do seu dia. Então, gostaria até de compartilhar o que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu estava na fila do supermercado e a fila estava grande. E eu precisava resolver uma pendência através do atendimento no WhatsApp mesmo. Entrei em contato com a empresa e aí eu enviei uma mensagem. Fui chamada para passar ali a minha compra e
E aí eu tive uma pausa, então. Eu Sim. comecei um atendimento, eu ali tive uma pausa, precisei dar uma pausa. E aí depois, finalizei ali minha compra, eu dei continuidade de onde eu estava. Então, eu continuei o atendimento de onde eu estava. Então, essa praticidade de você conseguir fazer no seu tempo, no seu momento, dar essa pausa, depois dar a continuidade, eu acho que isso é muito válido. E a gente, como consumidor, como cliente também, a gente preza por isso, né? Essa agilidade, demais. essa autonomia. E o WhatsApp é um canal que a gente usa no dia a dia. Então, você tempo poder todo, fazer né? ali no WhatsApp já é um canal que a gente é familiarizado, né? Então, eu acho isso super válido. Então, eu acredito que isso mudou na perspectiva do cliente. Excelente, até porque você não precisou começar a conversa de Não. novo, Não. né? Igual você falou, você foi no seu tempo. Sim, Isso na é minha rotina. que eficiência, né? É verdade. Da empresa em poder atender o cliente dessa maneira, né? Sim. E qual que é, Flávia, qual que é a principal diferença, então, entre um atendimento automatizado e um atendimento conversacional de verdade? Aquele que você fala, é ou não é? Aqui é uma boa pergunta, viu, Carol? Porque os dois atendimentos, os dois são necessários e importantes dentro de um fluxo de atendimento. Uhum. Porém, tem suas diferenças. Então, quando a gente fala de um atendimento automático, ela é mais um monólogo, né? Por quê? Porque ele lista ali, seja, né, por meio de uma lista de opções, ou seja, ali por meio de botões, para que o cliente, o usuário de um canal, escolha ali as suas opções. Então, ele é direcionado. Então, por isso que eu falo monólogo, porque, de certa forma, Uhum. ele, assim, não é muito ouvido, né? É. É ditado ali as regras e ele precisa seguir ali aquele ritmo. Já o conversacional, o próprio nome diz, é uma conversa. Aí, essa conversa ela é guiada por intenções. E aí, o conversacional, então, o cliente, ele coloca ali quais são, por meio de intenções que ele vai trazendo ao longo do atendimento, o fluxo, né, vai guiando e trazendo respostas para atender aquelas intenções. Ou seja, se no início do atendimento ele já fala para onde ele quer ir, aquela conversa vai ser ouvida, é um diálogo, e aí vai ser direcionado dentro daquele contexto que ele pediu. Diferente, né, do automático, que ele precisa seguir todas as opções e não necessariamente aquelas opções são as quais fez com que ele entrasse no canal, e aí ele percorre um fluxo que às vezes não vai atender a necessidade dele. Então, se ele é guiado por meio da intenção dele, é muito mais um diálogo, né? Muito mais intuitivo, muito mais fluido, para que ele receba um atendimento e saia com aquela sensação de resolutividade. Olha, eu fui ouvido e fui atendido nas minhas necessidades. Então, essas são as principais diferenças desses dois fluxos. Uhum. Eu até comentei num outro episódio que eu apresentei aqui, que tem cliente, fornecedor, assim, que a gente não consegue identificar se eu estou falando com uma IA ou se eu estou falando com uma pessoa, porque é tão bem definido isso, estruturado no atendimento, Sim. né? Acho muito interessante. Passa desapercebido essa quebra, E às essa vezes. é a ideia, né? Isso, justamente. Por isso que eu falei que os dois, eles são necessários, porque, às vezes, algumas opções já são pré-definidas. Um exemplo é uma segunda via de boleto. Então, uma opção que não tem muita abertura, não precisa abrir muito para colher a intenção do cliente, porque é uma segunda via de boleto. E aí já pode ser disposto ali para o cliente, né, e atende a necessidade dele rapidamente. Outras situações já tem um pouco mais de complexidade, então precisa de entender essa intenção e gerar um diálogo ali para chegar na resolutividade e atender o cliente no ponto final que fez com que ele entrasse dentro do atendimento. Excelente. E Lê, onde que as empresas mais erram ao tentar substituir a tradicional URA, né, por um assistente virtual? Então, eu acredito que o principal erro é querer incluir o agente virtual, só que com a mentalidade da antiga URA. Então, o agente virtual, ele veio realmente para inovar, trazer essa fluidez, como a Flávia trouxe para nós, né? Essa fluidez no atendimento, né? Entender o que o cliente está informando, o que o cliente ali está passando de uma forma mais rápida e resolutiva, assertiva. Então, eu acho que essa mentalidade ainda de
só fazer essa mudança de URA para o agente virtual não resolve. Então, eu acredito que precisa primeiro entender onde eu vou implementar o agente virtual, o que ele vai fazer, qual prompt nós vamos desenhar ali, desenvolver juntos para ele fluir e atender ali o cliente da melhor maneira, responder ele da melhor maneira. Então, o papel da inteligência artificial, né, ele é realmente trazer essa facilidade, essa melhoria no atendimento. E às vezes o cliente, ele não vai, como você mesmo disse, ele não vai saber se ele está falando com um atendente humano ou com uma inteligência artificial. Também gostaria de ressaltar que é possível, né, a gente utilizar tanto a URA como a inteligência artificial no mesmo atendimento. Porque, em alguns momentos, a URA ela é prática. Você é a Carol? Sim ou não? Sabe? Então, assim, não precisa, né, de um rodeio ali, de uma coisa mais longa. Mas eu falo no sentido de perguntas rápidas. Perguntas rápidas, a URA pode se encaixar ali tranquilamente. Então, a gente consegue juntas. Isso, exatamente. A gente consegue fazer essa união de utilizar a URA e a IA para trabalhar junto e de uma maneira super legal que o cliente nem vai. Porque às vezes o cliente fala, mas eu não quero abrir mão do jeito que tá. Sim. Não, mas tem como melhorar o que ele tem. Evolução. Sim. Então, a gente consegue, ali nosso time de desenvolvimento consegue fazer, né, o desenvolvimento de acordo com o claro, né, que a empresa, a necessidade da empresa. E também a gente pode colocar em qualquer momento ali do fluxo de atendimento, a gente pode incluir a opção. Se você, como cliente, você quer falar com um atendente humano, a gente te dá essa possibilidade, né? A nossa intenção não é prender o cliente ali naquele atendimento e não deixar ele fazer mais nada, né? Então, nossa, eu quero falar com o atendente humano, dá essa possibilidade e a gente consegue colocar isso, incluir isso dentro, né, de um fluxo de atendimento, deixar o cliente, ele realmente livre para escolher. Excelente. E Flávia, como que ele equilibrar, então, essa automação, atendimento humano, sem perder a eficiência e também não perder a experiência, né, do cliente? Carol, vamos entrar no clima da Copa? Já que nós estamos na Copa do Mundo, né? Vamos entrar aí no clima da Copa, né? Vamos falar de escalação. Então, tanto atendimento automático, como humano, ele pode ser escalado no mesmo atendimento, né? A Letícia até já começou a introduzir aqui esse ponto. Por quê? Porque eles são complementares. Então, a gente precisa pensar que eles são aliados estratégicos e não são concorrentes. Então, assim, né? A gente passou recente por uma escalação, né? Para a Copa do Mundo, todo mundo da torcida vai levar esse ou não vai levar esse jogador. Então, aqui a gente tem que pensar que se esse time for escalado o atendimento automático e humano, todas as duas escalações serão muito bem-vindas, né? E juntos vão jogar um bolão. Por quê? Porque atendimento automático, ele vai vir naquele momento que, como a Letícia antecipou, aquele momento que é mais rápido, é sim ou não, né? Colocar ali situações que são de respostas já prontas, pré-definidas. E o atendimento humano, ele vem já com umas situações um pouco mais complexas, que o cliente pode ser que, primeiro, ele não tenha recebido as informações ali que ele pretendia receber durante o atendimento, alguma situação que ele pode ter gerado dúvida ou até insatisfação. Então, as empresas, né, precisam ter essa sensibilidade e entender em que momento que o atendimento humano precisa entrar para ali, às vezes, calibrar um pouquinho a temperatura desse cliente, se ele, né, gerar alguma insatisfação, ou alguns momentos mais complexos, que no atendimento automático vai ficar no loop, vai e volta sem ter resolutividade. E aí o atendimento humano vem para acolher esse cliente e ouvi-lo e passar ali, trazer, né, as informações um pouco mais completas do que, às vezes, né, a limitação no sentido de respostas mais prontas e restritas ali dentro do atendimento automático. Então, por isso que, assim, não são concorrentes, são aliados estratégicos
e jogarão um bolão juntos se forem ambos escalados para uma partida. A comparação da Copa! No clima da Copa. Tá vendo? A mulherada entende sim de escalação. Entendemos muito. Aqui na ASC, meu filho. E Lê, o que define, então, uma boa experiência conversacional na prática? Então, Ah, eu acho que envolve tudo que nós conversamos, que eu acredito que é agilidade, uhum. né? E essa praticidade. E, além de tudo, assertividade. Então, precisa ser um atendimento assertivo. E eu acho que a gente pode definir em quatro pontos. Eu trouxe 4 pontos. Que seria a rapidez, que é o que a gente falou durante o podcast, né? É porque ninguém tem paciência. Ninguém tem paciência, a gente quer as coisas para ontem. E quando existe uma demora na resposta ali, né? Quando a gente está em um atendimento, quando existe uma demora, o que a gente pensa? O sistema travou? Não quer saber Será de que a minha mim? internet está funcionando? Ou eu vou ter uma resposta? Então, gera algumas dúvidas. Tipo, eu não sou importante. Exatamente. Tô demorando, né? Outro ponto seria um atendimento claro. Eu acho que o atendimento ele precisa ser claro, objetivo, direto, sem muita enrolação, né? Outro ponto também seria a personalização. Como é bom a gente entrar em contato com determinada empresa e a empresa já saber quem é você, o seu histórico, né? De tudo ali, compra, suas solicitações. Como é legal essa personalização, um atendimento personalizado para nós. E o último ponto seria a continuidade. Igual eu comentei no começo do podcast, eu precisei abrir um atendimento, eu pausei para finalizar a minha compra e depois eu dei continuidade. De onde eu parei. No seu tempo. No meu tempo. É muito ruim quando a gente tem que ficar repetindo a mesma coisa, né? Várias vezes. Eu fui transferido, repetir a mesma coisa, né? Então, eu acho que essa continuidade, onde nós paramos, ter ali o seu histórico, as suas mensagens, isso é válido, faz diferença para o cliente. Nosso time de desenvolvimento de fluxo e de IA ali da ASC, nós tivemos um projeto recentemente no ramo de imobiliária. O primeiro projeto, ele estava um projeto muito básico, muito simplista e, assim, quando o cliente entrava em contato, você poderia entrar ali em contato pedindo para alugar ou comprar um imóvel. Você entra em contato. Eu quero alugar um apartamento com 3 quartos na zona leste da minha cidade. E não tinha nenhum imóvel disponível ali do seu interesse, ele não tinha uma saída, não tinha uma solução para o cliente que estava entrando em contato. Então, a gente desenvolveu melhorias, a gente melhorou o prompt. Então, a gente conseguiu reestruturar todo aquele atendimento, que é esse com foco de imobiliária, que hoje, se você entra em contato, querendo algum imóvel que não tem, a gente pode te dar outra opção. Carol, a gente não tem um imóvel de 3 quartos, mas um de 2 quartos serviria para você? Você tem interesse em ver? Então, a gente retorna fotos, é bem legal. Então, assim, teve uma melhoria, né, nesse projeto. Então, eu acho que é um caso, assim, que Você não gostaria perde de citar. cliente, né? Exatamente. Então, a gente consegue fazer muitas coisas através de um prompt, estruturar um prompt, assim, escrever, melhorar um prompt ali e a inteligência artificial conseguir entender e ajudar o cliente da melhor maneira, conseguindo solucionar aquela demanda, né? Conseguindo ajudar ele a encontrar o imóvel desejado ali. Porque um cliente desse, se não respondeu, se não tem o que quer, se não trouxe nenhuma opção, acabou. Exatamente. Você perde o cliente, porque ele vai atrás de outra empresa, né? Sim. Que atende a demanda, né? A necessidade dele. Sim. Que fantástico esse case, Sim. hein? Parabéns, Ask. Flávia, em quais momentos o WhatsApp API, ele realmente faz diferença no atendimento em escala? Conta pra gente. Carol, ótimo ponto, porque faz toda a diferença. Primeiro, pensando para os gestores. Então, facilita muito, é uma visão muito mais gerencial, uma visão centralizada e consolidada para fins de relatório. Então, vamos pensar, quando você tem várias pessoas atendendo, você tem vários consultores, vendedores, agentes, atendendo cada um em um número de telefone e um número de WhatsApp. E aí você precisa, você não tem visão, você fica, de certa forma, as empresas ficam reativas para receber essas informações, né, dos seus colaboradores.
quando a gente fala do WhatsApp API, ele favorece muito porque você tem uma visão consolidada, porque aí você consegue fazer essa gestão, uma gestão à frente mesmo, observando, né? Primeiro, conecta todos os números todos esses atendimentos em um único número oficial, o que facilita muito essa gestão de visualização online mesmo, tanto para fins de relatório, como também para acompanhamento de indicadores. Então, esse é um ganho inicial, um ganho muito importante. E depois, a questão das integrações, porque não é simplesmente fazer o atendimento. Você pode trazer ferramentas, sistemas para integrar dentro do WhatsApp API, seja, né, RPs, CRMs, que vão alimentar esses atendimentos para que você possa adicionar informações para o cliente, seja de forma você importando ou exportando essas informações. Então, vamos dar exemplos aqui, assim, práticos do dia a dia, que a gente vive isso enquanto consumidor. Você vai lá no site, coloca lá vários desejos de compra, né, Carol? Nós que somos mulheres, né, a gente gosta, né? Aí a gente vai lá no carrinho, coloca um item, 2 itens, mas a gente vai refletir, porque às vezes, né, não necessariamente a gente pode comprar, né, Letícia? Nem sempre está precisando, né? Isso. Aí a gente fala, não vou deixar para outro dia. Mas, de repente, chega um lembrete do carrinho de compra. Flávia, você esqueceu aqui, seus produtos estão te esperando. E, às vezes, a gente recebe até um cupomzinho para ajudar naquela decisão de compra. Então, tudo isso é possível fazer por meio de integração desses RPs e de CRMs com o WhatsApp API. Então, outras coisas também, como mudança de status de pedido. Então, quando você faz um pedido e esse pedido, né, ele está a caminho, e você está ali ansiosa, aguardando também o pedido que você fechou ali naquele lembrete do carrinho, e aí quando esse pedido ele muda o status, você recebe também. Tudo isso é possível fazer com essas integrações com o WhatsApp API, né, por meio de CRM e RP. Então, assim, tem várias opções, várias informações que podem acrescentar durante o atendimento. Então, auxilia na questão da gestão, escala muito o atendimento em relação a relatórios de acompanhamento para gestão e outras várias integrações que enriquecem o atendimento, que ele fique muito mais, né, muito mais grandioso ali em termos de riqueza de informações, que vai melhorar esse fluxo do atendimento aí para o cliente. E melhora, assim, até a experiência do cliente, né? Sim. Gente, eu adoro receber o WhatsApp falando onde está a minha encomenda, né? Tá chegando, assim, né? Você fica nessa expectativa, né? É a questão da segurança e, ao mesmo tempo, assim, da satisfação, né? Falando para o cliente que não foi só no momento da compra que ele foi importante, que a empresa está acompanhando, né? Então, passa ali credibilidade da empresa com o cliente, né? Então, o WhatsApp API joga um bolão também, voltando aí, né, na Copa, joga um bolão em relação a isso, né, tanto para a empresa como para o cliente, ou seja, mantém esse canal de comunicação muito aberto, né, e muito dinâmico. E a hora que você quer comprar de novo, você vai lembrar desse seu cliente, como que foi a experiência, né? Sim. E aí acaba que você fideliza o cliente, né? Bom, Lê, vamos lá. Continuando nesse assunto, né? Como que integrar o atendimento, então, conversacional com outros sistemas, como CRM e vendas? Então, essa integração, ela pode ser feita através da nossa plataforma AskSAC. Porque a nossa plataforma é Omnichannel. Então, nós conseguimos fazer essa integração entre os canais. Então, e além de tudo, né, entre os sistemas, seja ele de suporte, de venda, CRM, financeiro. Então, conseguimos fazer essa integração. Como a Flavinha mesmo trouxe, como é bom quando a gente, como cliente, entra em contato e a empresa conhece, né? Conhece o seu histórico, acompanhar compras, acompanhar pedido. Isso é muito importante para um atendimento ali de sucesso. Então, essa integração, ela é muito importante ser feita e ela pode ser feita através da nossa plataforma. Adorei! E eu falo assim, a Ask é feito de pessoas. Então, nós sabemos exatamente as nossas dores e o que pode ser implantado dentro da plataforma, né? Excepcional. Continuando aqui, eu quero saber, Flavinha, quais métricas mostram que a empresa evoluiu de um atendimento tradicional para um modelo mais eficiente? Olha, aqui nós vamos voltar, então, ao tema Copa do Mundo, porque aqui o AskSAC joga um bolão em relação a isso. Por quê?
Nós não deixamos os clientes no escuro, Carol. Ótimo. Porque acompanhar essa evolução é importantíssimo para a tomada de decisão. Então, são diretrizes estratégicas muito importantes para a empresa. Então, se a empresa faz ajuste, agora eu vou colocar um pouco mais, ou abrir um pouco mais de atendimento para que a gente coloque, né, entre com os agentes virtuais, vamos colocar aqui os assistentes de IA. Só que se a empresa não conseguir medir qual que é o resultado desse investimento, muitas vezes as pessoas, os gestores ficam indecisos na tomada dessa decisão. E a ASC, ela joga um bolão em relação a isso, porque a plataforma ASC-SAC, ela é muito robusta em relação aos relatórios, e são relatórios muito amigáveis, que no dia a dia ali, de forma online, os gestores operacionais podem acompanhar. Então, vou falar um pouco aqui de forma resumida, porque são vários, mas vou falar de forma resumida aqueles que são muito importantes, que não podem deixar de entrar em campo aí para os gestores operacionais. Primeira coisa, quanto tempo que esse cliente ele tem ficado na fila de espera? Então, acompanhar esse indicador fila de espera vai nortear para ver se o cliente, de fato, ele tem ficado um tempo ali, que é um tempo tolerável, pensando que a gente falou no início, o cliente hoje ele é apressado, ele é exigente, então se esse tempo em fila está um tempo tolerável, pensando, né, dentro da expectativa aí de um consumidor. Outra coisa também é o tempo médio de atendimento, se esse atendimento ele tem sido ágil, para ver se o cliente também não fica ali no loop, né? Se ele fica muito tempo ali durante um tempo de atendimento, ele vai ficar possivelmente ali insatisfeito. E outras medições também, outras mensurações muito importantes. A resolutividade do atendimento. Então, medir a eficiência do atendimento é entender o cliente precisa voltar no canal várias vezes, ele é atendido hoje, amanhã ele volta também. Então, qual a reincidência desse cliente dentro do canal de atendimento? Então, isso faz toda a diferença, é um indicador muito importante que a plataforma ASC-SAC tem, que norteia também, direciona ali para que o gestor operacional entenda o quanto o seu atendimento tem sido resolutivo. E, por fim, uma temperatura extremamente importante, esse é golaço mesmo, não precisa nem de VAR. Não? Não precisa de VAR, que é a pesquisa de satisfação. Então, quem vai falar se o atendimento foi resolutivo, se ele foi satisfatório, né? Se ele foi atendido, se ele foi acolhido ali na sua necessidade, se ele saiu dali satisfeito, ou seja, né, fidelizou o cliente, é a pesquisa de satisfação. E a pesquisa de satisfação dentro do ASC-SAC tem várias possibilidades, tanto de perguntas fechadas, o sim ou não, a sua necessidade foi atendida, e também campos abertos para um feedback, porque esse feedback vai retroalimentar ali a plataforma para que, né, os ajustes necessários dentro do fluxo de atendimento seja feito. E são vários indicadores? São vários indicadores. Nossa! Esses são alguns exemplos, só para a gente resumir, mas... para buscar excelência no atendimento, para buscar essa satisfação do cliente, né? Isso mesmo. Então, o gestor, ele não vai ficar nas escuras, né? Ele vai saber quem que ele precisa escalar, vamos colocar mais IA, vamos transferir para o humano, vamos deixar aqui mais, deixar um pouco mais da URA tradicional para o atendimento ter mais velocidade. Então, tudo isso, por meio desses indicadores, favorece muito, né, para as tomadas de decisão. Excelente. Nossa, gente, que bacana, né? E, ó, nós já estamos acabando? Sério? Sim. Lê, o que as empresas que ainda não usam URA precisam fazer agora para não ficar para trás? Então, e aí? Procura a ASC. Resposta fácil essa. Eu acredito que um ponto é mapear as dores. As dores dos clientes. Então, nós, ali na ASC, nós temos um time que pode acompanhar, né, Flávia, desde ali do início, de toda a operação, de todo o processo de criação, entendendo o modelo de negócio daquela empresa, para realmente ajudar. Onde podemos incluir um agente virtual aqui no seu atendimento, facilitando, lembrando que a IA ela veio para facilitar o nosso dia a dia e ela veio realmente para somar com a gente. Então, eu acredito que ali o nosso time ele pode realmente ajudar desde o início em todo o processo. E uma coisa importante que vale ressaltar é, após, né, ali o desenvolvimento e
precisa haver testes. Para mim, eu acredito que o gestor e o colaborador, ele precisa realizar teste, como do lado do cliente, como se ele fosse o cliente. Ele passar ali pelo processo de atendimento que o cliente vai fazer. Então, eu acho isso muito válido, porque ele se coloca no lugar do cliente. Como o meu cliente está sendo atendido? Quanto tempo ele está esperando ali no atendimento? Então, eu acredito nesses testes antes de colocar um fluxo de atendimento ali em produção. Então, eu acho, são pontos assim que eu acho que a gente pode colocar em consideração, porque é a experiência do cliente, né? Como que o meu cliente está passando ali por aquele processo de atendimento? Como ele tem sido atendido? Então, a ASK, ela tem um time aí que pode contribuir, que pode somar e que pode ajudar em todas as etapas na criação de prompt, a desenvolver prompt, a melhorar prompt, a fazer curadoria, né? Então, é todo um processo aí que o nosso time está preparado para ajudar e para auxiliar. E a gente está em constante mudança, né, gente? Todo dia é uma novidade. O tempo todo, né? Então, a gente precisa acompanhar as novidades. E eu acredito que a experiência do cliente, ela sempre pode melhorar. Sempre pode melhorar. Sim. Quer completar, Flavinha? Não, eu acho que é isso mesmo. A Letícia trouxe essa necessidade da curadoria, que ela é constante. Então, esse passar pela experiência que o cliente passa é extremamente importante, porque é sentir na pele aquilo que o cliente sente. Então, essa sensação, esse sentimento do gestor se passando pelo cliente, da operação, olhando e percebendo nuances, às vezes coisas muito simples no dia a dia vai fazer toda a diferença para o processo. Então, não é deixar só no automático, é ter ação humana, mas a ação humana também usar o automático. Então, como eu disse, escalar esses dois times, andam juntos, né? E é sucesso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um golaço, Gask? Adorei! Obrigada, meninas. Foi ótimo, incrível esse bate-papo. Passa rápido, né? Passa rápido. Ah, não, eu gostei da sua escalação, viu, Flávia? Obrigada, viu, Flávia, Obrigada. mais uma vez. E a Letícia, que tá aqui, eu já chamei de Flavinha, Lê, a gente já tá íntima. Até o próximo, então. Combinado? Obrigada. Tchau, Bom, pessoal. gente, acabou, mas fica aquele gostinho de quero mais, né? E claro que você vai encontrar mais episódios aqui do Ask Talks, e é muito bom, né, a gente poder ver essa evolução da tecnologia que está acontecendo na comunicação digital. Se você... aquele recado. Você viu? Você quer marcar um golaço com a Ask? A hora é agora. Se você não é cliente ainda, você pode aproveitar e conhecer a plataforma AskSAC no asksac.com.br, acompanhar também a Ask nas redes sociais, para não perder nenhum episódio aqui do Ask Talks. E ficar por dentro, é claro, das novidades, porque o mercado não para, você viu aqui. Eu sou a Carol Guzzo e esse foi o Ask Talks. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!